Bom, então a gente vai falar sobre o terceiro caso, que é o oscilador harmônico amortecido e forçado, né? Só lembrando, o oscilador harmônico simples, né? O movimento ele fica oscilando, né? Entre dois máximos, né? Um superior e inferior, e o movimento continua sempre o mesmo, né? Essa movimento harmônico. Quando eu coloco uma força que de alguma forma dissipa a energia, né, do sistema, ele vai perdendo movimento conforme ele vai oscilando. Em alguns casos ele pode perder o movimento tão rápido que nem dá tempo de oscilar, que é no caso que a gente comentou sobre os tipos de amortecimento, supercrítico, crítico e subamortecido, ok? Bom, se eu não quero aqui que esse oscilador pare, eu tenho que adicionar uma força externa para que ele continue oscilando, né? Então, esse caso a gente chama de forçado. Então, seria o oscilador harmônico amortecido forçado, né? Então, a menos que a gente providencie, né, alguma força externa para o movimento, ele vai continuar, ele vai com o tempo morrendo o movimento, né? Bom, alguns exemplos, né? O pêndulo, o relógio de Cooper aqui, que tem um sistema de pêndulo e as pinhas aqui, né, do cúculo, né, são as massas que vai puxando, né, de pouquinho em pouquinho a engrenagem do cúculo e vai dando uma força para ele continuar sempre oscilando. No caso do relógio despertador aqui, clássico, né, é uma mola enrolada e a tração dessa mola vai fazendo com que o relógio funcione. Nos relógios eletrônicos são os circuitos elétricos, né, como o circuito RLC e assim por diante. Na verdade, né, os mais recentes têm um outro componente próprio para isso, né, que a gente chama de cristal. Bom, é, quando eu adiciono então essa força externa, a equação, né, fica dessa forma: mx dois pontos mais bx mais kx, tudo isso é igual a uma força é, externa que depende de t, ok? Bom, a gente, se xp, né, é uma solução de uma equação diferencial não homogênea, e xh é a solução da equação diferencial homogênea, então a solução geral vai ser dada pela soma da homogênea mais a particular, ok? Isso do ponto de vista matemático, já que aqui a gente tem uma equação diferencial de segunda ordem, ok? Linear. Bom, o caso mais comum é quando essa força, né, ela varia periodicamente com a frequência, né, do tipo seno e cosseno. Então, a expressão, né, para a equação de movimento aqui seria mx dois pontos mais bx mais kx, que é igual a um f0 cosseno de ômega t. Ou seja, a força aplicada oscila com ômega t dessa forma, ok? A gente sabe que essa parte também é uma parte oscilatória, então eu adiciono uma força nesses termos, ok? Se eu passasse o igual para o lado de lá, igual a zero, então todas as forças aqui, né, seria menos a de cá para contrabalancear o movimento. Que escrito na forma padrão, né, que a gente mais usa, é x dois pontos, divide todo mundo por b, onde b a gente chama de 2 gama e k sobre m relacionado à frequência natural, ômega zero ao quadrado. E este f sobre m a gente chama de a. Então fica numa forma mais simples de ser resolvida. Nós vimos, né, que a solução homogênea, se a gente conhece gama é uma ômega zero, né, a gente sabe como que é a cara da solução homogênea, ok? Bom, eu vou voltar nessa parte, né? O que a gente precisa determinar, já que a solução é uma soma da homogênea mais a particular, então a homogênea a gente conhece, conhecendo gama e ômega zero, então falta determinar a solução particular, ok?
Se eu supor, né, que a solução particular x de p é igual a 1d, que ainda é uma constante a ser determinada, d cosseno de ômega t menos 1 delta, né, eu coloco todos os elementos aqui para depois verificar se eles, qual a importância deles no nosso problema. Então, para aplicar na equação de cima, eu tenho que derivar uma e duas vezes, ok? Então, eu derivo uma vez, menos ômega d seno de ômega t menos delta, duas vezes, né, mais um ômega aparece, menos ômega ao quadrado d cosseno de ômega t, ok? Aí eu aplico na expressão acima e fico com essa expressão, né? O x dois pontos mais 2 gama x ponto mais ômega zero x mais o a cosseno de ômega t que já tinha, ok? Relembrando que a gente aplicou nessa expressão aqui, ok? Bom, vamos, né, lembrar, né, dessa propriedade aqui, que seno de A mais B ou seno de A menos B está relacionado com essas duas expressões, tanto seno quanto cosseno, né? Vocês lembram disso? Eu não vou ficar focando nos detalhes, que depois vocês podem acompanhar pelo material com calma, ok? Bom, para tentar resolver, é melhor que separar, né, essas funções aqui em seno e cossenos de A mais B. Então é isso que a gente faz, a gente aplica essas propriedades em cada uma dessas, né, cosseno de A menos B, seno de A menos B, cosseno de A menos B, né, e esse daqui já está na forma correta. Então a gente vai obter essa expressão. Então agora, falando do primeiro, né, menos ômega ao quadrado d cosseno de ômega t cosseno de delta menos ômega ao quadrado d seno de ômega t menos seno de delta, né? A gente usou o de baixo aqui. E assim a gente usou para os outros, ok? Bom, daí se eu agrupar os termos, né, eu vou ter um termo que multiplica cosseno de ômega t desse tipo, menos ômega ao quadrado d cosseno de delta, mais 2 gama ômega d seno de delta, mais ômega zero ao quadrado d cosseno de delta, mais a parte em seno. Tudo isso igual a cosseno de ômega t. Bom, para essa igualdade ser verdadeira, então este primeiro termo aqui é igual a este termo aqui, e o segundo termo deve ser igual ao mais zero que está somado aqui implicitamente, né? Então esse termo aqui deve ser nulo para que o outro lado da igualdade seja válido. Bom, se eu considerar isso então essa quantidade, menos ômega ao quadrado d seno de delta, menos 2 gama ômega d cosseno de delta, mais ômega zero d seno de delta é igual a zero. Então eu posso chegar na seguinte relação. Bom, depois de uma manipulação, eu descubro que tangente de delta é igual a 2 gama ômega dividido por ômega zero ao quadrado menos ômega, ok? Bom, vamos deixar, né, esse resultado de lado e vamos, por enquanto, vamos olhar para o segundo, né? Então, o primeiro termo, né, como eu disse, né, tinha que ser igual a, já que aqui, né, tinha um cosseno multiplicando um monte de coisa, e aqui tem um cosseno de ômega t também multiplicando alguma coisa. Então essa alguma coisa deve ser igual àquela outra alguma coisa. E a gente pode simplificar a constante d que a gente introduziu a princípio, né? E descobrir que ela vale a dividido por 2 gama ômega seno de delta mais cosseno de delta ômega zero menos ômega. Já feito uma simplificação aqui. Bom, só para lembrar, a gente fez uma suposição inicial para a solução particular e daí a gente está tentando encontrar as constantes que a gente introduziu à mão, né, para poder depois verificar. Bom, voltando, né, para 6 aqui, ó, tangente de delta 2 gama ômega
dividido por ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado, a gente pode relacionar dessa forma. Já que tangente é seno sobre cosseno, né? Então, no caso, seno de delta sobre cosseno de delta. Então, a parte, né, do numerador aqui deve ser igual ao seno e a parte do denominador deve ser igual ao cosseno, ok? Eu tenho outra relação, né, que a gente pode pensar assim, bom, se eu fizer ao quadrado, então, né, de cada um deles separadamente, seno ao quadrado de delta mais cosseno ao quadrado de delta, é equivalente a fazer 2 gama ômega ao quadrado mais ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado, e isso, né, pela relação trigonométrica, deve ser igual a 1, ok? Bom, mas a gente vê que essa relação dá uma diferença aqui, ok? Então a forma mais correta, mais correta no sentido, ela está correta, mas está faltando um fator multiplicativo, porque pense, se esta divisão aqui poderia ter uma constante em comum entre os dois, né? Por exemplo, um b sobre b, que seria cancelado aqui. Então, o valor deste novo parâmetro que foi cancelado automaticamente, né? Ele é omitido. Então, por isso que essa relação inicialmente não é verdadeira. Então, eu posso assumir uma outra forma, que seno de delta é 2 gama ômega sobre 1k, que eu não conheço, e também cosseno de delta vai ser ômega zero menos ômega ao quadrado, né, tudo ao quadrado, dividido por esse mesmo casão. Que quando, voltando aqui, esses dois casos apareceriam. Então eu intuo, né, que poderia ter uma constante aqui que eu acabei jogando fora na passagem, por isso que a igualdade não foi verdadeira, né, já que essa igualdade é sempre verdadeira. Então falta determinar. Bom, então o K, né, é um parâmetro a ser determinado. Se da mesma forma, né, eu coloco os Ks dos dois lados aqui, ele pode ser simplificado. Então o K, né, na expressão, ele vai ter a seguinte forma: raiz de K gama ao quadrado ômega ao quadrado mais ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado, tudo isso ao quadrado dentro da raiz. Ok? Daí quando eu volto para o meu seno e cosseno, né, de delta, eu tenho que seno de delta vai ser 2 gama ômega dividido por aquela constante. E essa constante é tudo isso. Mesma coisa para o cosseno de delta. Ok? Vai dar tudo isso. Então, quando eu fizer seno por cosseno, que é a tangente de delta, eu vou encontrar simplesmente 2 gama ômega dividido por ômega zero ao quadrado menos ômega. Então, esse fator foi introduzido sugerindo que as constantes tinham sido canceladas a priori, ok? Bom, se eu voltar em D, que a gente tinha escrito aqui atrás, ok? D era dessa forma, D veio da suposição de que x particular é do tipo D cosseno de ômega t menos delta, ok? Dadas as passagens, a gente achou um D que tinha mais ou menos dessa cara, e agora a gente acha um D, uma relação para seno de delta e cosseno de delta, e a gente vai voltar no D para finalizar essa expressão, ok? Vou interromper o vídeo e já a gente continua no próximo.